vou fazer a sobrancelha e contar uma história quase de terror que aconteceu comigo numa sexta-feira santa. Eu sempre respeitei bastante aquela função de não pode comer carne na Semana Santa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando criança, né? Aí depois a gente cresce e entende que não vai ser uma carne ou a falta dela que vai nos levar para o céu, né? Então, mas cresci assim, até hoje eu procuro comer, pelo menos na sexta-feira santa, eu procuro não comer peixe e tudo mais. E cresci ouvindo aquelas histórias de vó, quando na sexta-feira santa acontece isso, acontece aquilo. Todo mundo tem uma história dessa, né? Vou contando um pouco da história pra vocês enquanto a misturinha descansa. A rena que eu uso é essa aqui, que eu já mostrei pra vocês outras vezes. Vou deixar aqui do lado pra evitar derrubar, porque eu sou estabanada. Então, eu casei com 21 anos. E aí a primeira casa que a gente foi morar era um apart hotel. Pra quem não sabe, é aqueles hotéis que tem a mobília. Então, tem tudo ali. A gente só entra com a roupa e com o corpo e o pagamento, né? É incluso no que a gente morava. Era o aluguel, mais água e mais a luz. Aí, chegou a época da Semana Santa e tal, e eu não me lembro direito, mas a princípio a gente seguiu a vida normal até ali quinta-feira, que aí quinta-feira às vezes eu já não como carne, não que isso vai me fazer uma pessoa melhor, mas pelo costume da criação, né, que eu tive. Aí eu sei que na sexta-feira santa, na quinta para sexta, a gente ficou até tarde, no outro dia não trabalhava e tudo mais, então a gente ficou lá conversando, olhando filme, ouvindo música e tudo mais. Lá a gente tem a mania, lá pelas tantas a gente resolve, vamos sair, dar uma olhada nos movimentos, ver se tem festa, ver se tem alguma coisa. Até hoje é assim. A misturinha já descansou. Eu tenho isso aqui que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês, mas não me adaptei a usar. Já tô aqui com um pincel que eu vou usar, tipo aqueles língua de gato, ou um fininho que tu tem aí. Aqui pra tirar os borrão. E a nossa escovinha pra tirar essa parte do começo da sobrancelha para não ficar tão marcado, né? Voltando à história. Aí a gente resolveu, vamos dar uma volta, ver se tem, né, algum movimento, alguma coisa na rua e tal. E assim a gente fez. Vamos. E a gente sempre foi assim, ainda não ter frescura, vamos. Aí eu lembro que a gente desligou a TV, que tava ligada, né? Porque por mais que não ficasse quase ninguém, final de semana, que as pessoas viajavam lá naquele apart hotel, a gente decidiu que não precisava deixar as coisas ligadas de madrugada para fazer barulho, né? E nisso já era sexta-feira. Tinha passado a meia-noite, devia ser 1h e pouca da manhã. E a gente queria, porque queria dar a tal volta. Aí a gente desligou a TV e deixamos o controle em cima da poltrona que tinha. Tá, beleza, saímos. Demos uma volta, né? Porque aqui no sul tem muita função de posto, né? Posto de gasolina e tal, o pessoal se reúne. Então a gente foi lá dar uma olhada, ver se tinha movimento e tal. Mas eu acho que não tinha muita coisa, porque eu acho que tava tendo festa, esses faz anos que aconteceu, então eu não me lembro direito. E na volta desse posto, a gente passava na frente da nossa casa, do apartamento, né? No que a gente passou e olhou, a janela, a sacada estava aberta e a televisão estava ligada. O que a gente pensou? Entrou alguém, né? Que nada. A gente resolveu, vamos parar e vamos entrar e vamos ver o que é, né? A gente entrou pé por pé, pensando, né? Entrou um ladrão, já não tem mais nada dentro de casa, né? Só que lá tinha portão eletrônico, então provavelmente não teria entrado ninguém. Mas nessas horas tu não pensa nisso, né? Aí a gente entrou, não tinha ninguém, só o que tava diferente era a televisão ligada, né? Então, beleza. Desligamos a televisão e fomos pra rua de novo. Aí meu marido perguntou, tu quer que... vamos desligar da tomada? E eu disse, não. Se desligar da tomada e a gente passar aí de novo e tiver desligada a televisão, aliás, ligada a televisão de novo, aí sim eu vou me assustar e a gente vai ter com que se preocupar, né? Porque aí amanhã eu já vou querer estar fora daqui, não vou nem dormir aqui nesse lugar, se tá acontecendo coisa desse tipo. Eu uso o tom preto de rena, porque na minha cabeça demora mais para sair. E tô deixando ela um pouco mais grossa, porque na minha cabeça também ela vai demorar um pouquinho mais para sair, e porque nessa aqui eu tô com umas falhas,
que eu vou ter que preencher, então vai ficar assim. Só que, claro, né, vai melhorar o aspecto porque a gente deixa secar e depois retira o excesso. Aí vocês vão ver que vai ficar bem legal. Aprendi a fazer sozinha, pode não dar certo, pode estar faltando muita coisa, mas melhor do que tá dependendo de ir em salão e tal. Raramente eu vou em salão, só pra quando eu quero deixar ela mais retinha, mais parelhinha, aí eu vou em salão. Mas se não, eu não vou. Vou terminar esse lado aqui, deixar ali, eu acho que é 15 ou 20 minutos, né, até secar. E volto com o resultado da sobrancelha e o resto da história pra vocês. Nessa hora parece que vai dar errado, e às vezes dá, mas vamos confiar no processo. Em seguida passa os, acho que é 25 minutos, 30 minutos que diz ali, e aí eu já retiro e já mostro pra vocês o resultado. Sempre sobra rena e vai fora, mas parece que se eu fizer menos, ou não dá certo, ou parece que ela não seca, não fica da cor que eu quero, parece que desanda tudo. Então eu tenho que fazer a medida que eu costumo fazer e sempre sobra um pouquinho. Pronto, gente, já passou os 20 minutos e preencheu bem as falhas, ficou do jeito que eu queria. Depois no final do vídeo eu mostro pra vocês mais de perto como é que ficou. E continuando pra finalizar a história, a gente pegou... Depois de desligar, não desligamos da tomada para não ter sustos futuros, né? Então, a gente só deixou a televisão ali desligada, mas na tomada, para não ter perigo, e fomos pra rua. Aí, graças a Deus, depois quando a gente voltou, não tinha mais nada de diferente e tal. Só que isso, a minha vida inteira aconteceu coisas estranhas. E nesse apart hotel, eu não sei se era mal assombrado, o que era, mas acontecia muita coisa. Uma vez, sumiu até uns pães que eu tinha arrumado pro café. Mas isso é outra história. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, curte, comenta. E se quiserem, eu conto essa outra história também. Tchau! Eu disse pra vocês que não ia ficar muito forte. E isso aqui me dura uns 5, 7 dias, tranquilamente, ainda mais agora que tá frio. Coloquei um pouquinho de filtro na cara, mas na sobrancelha não tem nada, ó. E as coisinhas que usei vai fora, porque, tipo, a escovinha é descartável. E depois eu mostro pra vocês. Vou dar uma hidratada nessa cara também, porque com esse frio tá ficando toda a pele ressecada, né? E aderi a essa coisinha aqui, essa faixinha aqui, e achei bem útil, porque senão fica colando o meu cabelo na sobrancelha ou no olho. Então foi isso. Não esquece de curtir. Tchau!